Sem mim, nada podeis fazer. Ao que é que Jesus se refere quando ele diz isso? No Evangelho, hoje nós começamos a ler o capítulo 15 do Evangelho de São João. E esse Evangelho é um Evangelho amadurecido, porque ele foi escrito mais ou menos nos anos 95 depois de Cristo. Então isso significa que os cristãos já, depois da ressurreição de Cristo, já haviam vivido, labutado com a vida. E aí São João escreve esse evangelho mais ou menos uns 80 anos depois da ressurreição de Cristo. Então a comunidade já estava um pouco mais madura. E por isso São João, no capítulo 14, 15, desde o 13, mas mais no 14 e 15, depois que Jesus lava os pés dos discípulos, Jesus senta com eles e começa a falar com eles, e é como se fosse um grande testamento, porque ele vai dizendo que é para eles, o que é para eles fazer, o que é para eles dar atenção, importância, e depois dali ele já é levado para a agonia e depois o Calvário. E é interessante que nesse testamento de Jesus, ele diz, e ele toma uma figura muito, muito comum da região de Israel, que é a videira. E que para nós talvez, a gente vê, às vezes, eu acho que hoje em dia videira é uma coisa que a gente vê mais em foto do que presencialmente, o pé de uva. E ele toma aquele exemplo para dizer para os discípulos assim, olha, permaneçam em mim. E ele se coloca como a videira, e nós, e os discípulos, e nós, como se fôssemos os ramos. Quem conhece um agricultor de videiras, sabe o que ele tem que fazer. Ele olha a sua plantação, e então ele pega e percebe que na videira existem ramos fortes. Esses ramos fortes, e um olhar de um agricultor já acostumado, ele percebe que em volta, ou ao longo da videira, perto daquele ramo forte, tem pequenos ramos, pequenos brotos. E é isso que Jesus está falando, que o Pai é o agricultor e ele limpa. Limpar significa tirar aqueles brotos. Por quê? Porque esses brotos são parasitas, eles não vão produzir frutos, mas eles vão tomar a energia daquele broto forte, para que aquele broto forte não consiga também produzir fruto. Então ele passa o dedo na videira, limpa os brotos e deixa só o ramo forte. E o ramo forte então, com a energia da videira, consegue produzir frutos. Isso aqui é muito importante. Jesus está falando que nós não ganhamos força na vida sem Ele. Não conseguimos, não nos tornamos fortes. Sem Deus nós não nos tornamos fortes. Outro dia, alguém ofereceu para o padre cuidar de uma casa de recuperação de dependentes químicos. E eu disse não, por conta de uma questão. Ele dizia assim para mim assim, padre, olha, o senhor toma conta da casa, mas não pode falar de religião, somente sistema terapêutico e psiquiátrico. E eu disse, muito obrigado, não vou perder meu tempo com isso. O que nos enfraquece, o que enfraquece um ser humano, são vícios. E o que nos fortalece são virtudes. O que nos faz estar perto de Deus é o cultivo das virtudes. Essas mesmas virtudes que Jesus prega ao longo do seu evangelho todo. E quando nós vamos para o caminho do vício, isso nos enfraquece. É como que se isso vá nos tirando da videira que é mesmo o Senhor. Eu nunca vi. E se você souber de alguém, até peço para me apresentar. Mas eu nunca vi um alcoólatra ou um dependente químico vencer o vício sem fé. Ele até fica uns dias, toma os remédios, fica ali uns 6 meses bom, depois está o homem de novo lá, e fica nesse ciclo. Enquanto ele não se encontra com a fé verdadeira, ele não é capaz de tornar esse ciclo uma linha reta. Os vícios enfraquecem o ser humano, e nós só ganhamos virtudes quando estamos em Deus.
Nós ainda temos a soberba da vida de imaginar que uma vida sem Deus, ela é possível. E quando o padre está dizendo assim que uma vida sem Deus, ela é impossível, eu não estou dizendo na dimensão da morte, se você não estiver em Deus, você vai morrer. Mas uma pessoa que não tem Deus, ela não tem sentido de vida. Porque quando ela olha no horizonte da vida, ela só enxerga a morte. E depois da morte ela não consegue enxergar mais nada. Uma pessoa que tem Deus não enxerga mais nada depois da morte. O que tem na cabeça de uma pessoa que só enxerga a morte? Uma pessoa que só enxerga a morte, ela só vê morte em tudo na vida. Agora, quando uma pessoa olha além disso, olha a ressurreição, quando ela tem esperança no seu coração, olha como muda o olhar da pessoa, e aí sim ela é capaz de vencer coisas que a ciência diz que é impossível. Por exemplo, a ciência diz que um alcoólatra nunca vai deixar de ser alcoólatra. Não tem cura. Pela ciência não tem cura para o alcoolismo. Não tem cura para certos tipos de vício. Mas esses eu posso apresentar para o Senhor, para vocês. Pessoas que quando conheceram Deus de verdade, e quando seguiram o caminho de Deus, então conseguiram ficar fora do vício, e isso é considerado um milagre. Nós precisamos tomar cuidado, e o vício é perigoso, porque ele vai entrando na nossa vida, e vai deixando, e nós nem vamos percebendo aquilo que está acontecendo dentro de nós. Por exemplo, o padre vai dizer para vocês de um vício que agora é muito comum. E eu não estou dizendo porque eu acho, ou porque eu leio livros, porque eu lido com isso todos os dias. Todos os dias vem pessoas aqui me perguntar sobre isso, que é a pornografia. Você sabe que nos Estados Unidos, e porque eles viveram isso muito antes de nós, a pornografia é recente no Brasil, a pornografia como ela está hoje, né? Mas os Estados Unidos, eles têm um passo à frente nisso, porque eles viram a sociedade de homens e mulheres fracas e adolescentes fracos, que não conseguiam fazer nada, e de repente começaram a estudar e começaram a ligar isso à pornografia. E hoje tem estudos nos Estados Unidos que provam que a pornografia, ela causa um tipo de vício no ser humano, que no mesmo nível da droga, cocaína e crack, que são drogas potentes. Porque o nosso cérebro, ele não consegue diferenciar uma coisa da outra. Quando a pessoa vê um vídeo pornográfico, o cérebro entende que aquilo não é um vídeo pornográfico, e acha que aquilo está acontecendo na realidade. E aí a pessoa fica com aquela imagem na cabeça, e ela vai embora com aquela imagem. Depois ela dorme, e o nosso cérebro capta as imagens. E à noite, quando você dorme, o cérebro processa essas imagens e vai guardando essas imagens. E ele percebe que se essa imagem te gerou algum tipo de prazer, ele entende que aquilo é bom. Então ele guarda dentro do cérebro dele aquela imagem. E depois a pessoa vai procurando mais aquilo. Porque o cérebro manda a notícia para ele: olha, você precisa de mais daquilo, aquele negócio é bom, hein? Precisa de mais disso daí, porque o pecado é assim, ele é desse jeito que ele faz. Você precisa de mais, e a pessoa vai procurando mais, e quando ela vê, está no fundo de um poço, que ela não consegue sair, se não for por ajuda, por algum tipo de ajuda. E aí começa a atrapalhar o relacionamento. Há muitos casos de depressão que é por conta da pornografia. Porque o que acontece no vídeo não acontece na realidade. Mas aí o cérebro pensa que aquilo que está no vídeo é real. E o corpo do homem, principalmente do homem, porque a maioria que vê em pornografia são homens e não mulheres. Mas o corpo do homem espera que vai acontecer aquilo no vídeo. E aí quando ele está com a esposa dele lá, meu Deus do céu, coitado, está bem longe daquilo que vai acontecer. Não é verdade? Quem é casado sabe disso. E aí o cara se atrapalha na vida por causa disso. E entra num vício, entristece a esposa, não consegue controlar a vida dos filhos. E a nossa sociedade é especialista em criar pessoas fracas. Pessoas fracas. O padre vai dizer,
e já que está nesse assunto, vai dizer para vocês e para muitas pessoas. E se alguém estiver no vício da pornografia, que nos acompanha em casa, enfim. Porque quando a coisa é um vício, é difícil de ser vencido. Não é de qualquer forma que se vence. Mas eu vou dizer para você o seguinte, filho ou filha. Quando você estiver diante de um vídeo pornográfico, você imagina assim: olha, eu assistir um negócio desse, eu vou estar contribuindo com a prostituição de menores, a pedofilia, e vocês sabem que as maiores indústrias de pornografia são comandadas por pedófilos. A pedofilia, ao tráfico de mulheres, que na pandemia aumentou muito, mas isso não passa na televisão. Mas na pandemia aumentou muito o tráfico de mulheres e meninas que estão escravas sexuais pelo mundo, e não só pelo mundo, no Brasil. Então você olha para aquilo e você vê assim: meu Deus, é tão negativo isso que eu vou ver, que vai acontecer comigo, que eu tenho certeza, filho, que isso vai te ajudar a desanimar de ver qualquer vídeo pornográfico. O padre está falando da pornografia, mas isso vale para qualquer tipo de vício. Os vícios nos enfraquecem, eles nos tiram da videira, porque uma pessoa quando está no vício, ela não se importa, ela não quer saber de Deus, ela só vai se afastando, ela vai se afastando e criando uma vida viciada. E essa vida viciada atrapalha totalmente ela de ser forte. Porque vocês sabem que o vídeo prende e transforma uma pessoa em alguém muito fraco. Todo vício enfraquece a pessoa. Mas o Senhor, com carinho, quer limpar essa videira, esses ramos, esses parasitas que querem tirar a sua energia, porque Ele te considera e quer de você um ramo forte, quer te fazer forte diante de qualquer vício. Peça a graça de Deus de permanecer nessa videira, permanecer na videira que é Jesus Cristo, e não se engane, qualquer vício na vida nós só vencemos pelo amor de Cristo, pela cruz de Jesus. Não se engane. Precisamos da ciência, da ajuda da ciência, com certeza, não tenho dúvida disso. Trabalho muito com isso, inclusive. Mas eu só venço verdadeiramente quando eu creio e experimento esse amor de Deus, que é o único capaz de me fazer verdadeiro. Por isso, sem mim, nada podeis fazer. No instante de silêncio, peça a graça de Deus para que você permaneça como um ramo forte nesta videira, que é Jesus Cristo. E que Ele te ajude a compreender a bênção e a graça que é estar nesse ramo todos os dias. Que o Senhor nos ajude na luta contra os vícios que todos nós temos. Talvez alguns são mais agressivos para algumas pessoas, outros são mais leves, mas todos nós temos vícios. Que Deus nos dê a força de combater e vencer os vícios.